Lucas Hilário. Aparentava antipatia, ele não ficava assim motivado nas aulas. Ele aparentemente era um aluno assim indiferente à rotina de sala de aula. Então ele chegava na sala de aula, ele colocava a mochila em cima da cadeira e deitava em cima da mochila. Então o tempo todo ele ficava apático, indiferente à rotina de sala de aula. A minha mãe, né, ela bebia muito. Aí todo fim de semana tinha festa lá em casa e tudo. Só que o meu pai, né, ele sempre discutia com a minha mãe e tudo, aí acabava que dava briga e assim, era quase que rotina, sabe? Todo fim de semana tem uma discussão ou alguma briga lá em casa. Nessa época, né, aí que eu revoltei, sabe? Eu não queria mais saber de nada, ó. Já que a minha casa tá tudo bagunçado lá, não quero mais saber de colégio. Aí foi nessa época que eu comecei a sair mais, que eu comecei a me envolver com coisa que não devia, sabe? Aí minhas notas foram caindo e foi caindo e chegou um ponto que ou era recuperação ou era bomba, né? E os professores então começaram a perceber, porque ele já era aluno anteriormente da escola, pelo menos há 2 ou 3 anos, e ele era um menino diferente, ele não era o mesmo Luca de antes. Eles começaram a se preocupar e no conselho, alguns professores falaram para mim, né, falaram no conselho, que estavam preocupados com a postura dele em sala de aula. Então eu chamei o Lucas para conversar algumas vezes, ele me disse que não queria estudar, que não gostava de estudar, essa sempre era a justificativa dele. E ficamos preocupados com aquilo, o que poderia estar acontecendo com aquele garoto. E num conselho, então, de classe, já no fim do segundo semestre, do primeiro semestre, nós, analisando as notas do aluno, nós percebemos que a situação estava muito difícil, correndo até risco de reprovação. Ficamos preocupados com aquela situação e alguns professores então resolveram adotá-lo, tratá-lo de uma maneira diferenciada. Diante da preocupação com essa postura do Lucas, o grupo de professores então se reuniu e nós decidimos então colocá-lo na oração intercessória, né? Nas madrugadas, nas 40 madrugadas. A professora de ensino religioso da escola fez um projeto específico de oração, nós colocamos o nome dele nesse projeto, então, como de outros alunos também. Mas a gente percebeu que na medida que a gente ia orando, na medida que ele começou a frequentar a igreja também, o comportamento dele foi mudando. Aqui no colégio sempre tinha semana de oração, né? Numa dessas semanas de oração, né, eu lembro que foi sexta-feira, dia 17, eu recebi um folheto que o colégio estava dando nessa semana de oração, que no final dela, né, estava escrito, eles entregaram, aí estava escrito no folheto: filho meu, dá-me teu coração. Aí tá, eu não sei porque eu guardei aquilo, porque normalmente eu pegava essas coisas e jogava fora. Não queria saber de Deus. Deus na minha vida, assim, era algo distante, nem pensava. Aí eu não sei porque eu guardei, eu cheguei em casa, eu nem almocei, já fui pro quarto, né, fechei a porta, fechei a janela. Aí eu comecei a colocar uma música lá, né, como sempre eu fazia para dormir. E assim, nessa música eu falava de Deus e, sabe, ela começou a mexer comigo, sabe, me incomodar. Aí eu comecei a chorar, sabe, ver o quanto que a minha vida estava ruim. Aí foi nessa hora que eu lembrei de Deus, né. Então foi nesse dia que eu entreguei a vida a Deus. Só que, assim, entreguei a vida a Deus meio termo, sabe, porque eu queria seguir a Deus, mas eu também queria ter as coisas no mundo. Eu fiquei meio um pé lá e um pé cá, sabe? Só que eu tava mais pro mundo ainda. Uma semana depois eu fui pra um show. Aí lá eu tava me drogando, né? Eu e meus amigos. Só que nesse dia eu tinha me drogado demais, né? E chegou numa parte do show que eu não tava conseguindo nem ficar em pé direito, porque eu tinha fumado tanto que eu sentei no chão, eu passei a mão no meu rosto assim, falei: nossa Senhor, me perdoa, me tira daqui. Se o Senhor cortar essa sensação ruim que eu tô tendo, eu vou parar, vou largar tudo, vou seguir o Senhor. No mês de fevereiro ou março, um amigo meu que nem é batizado na igreja, mas ele vai ainda, ele me passou um estudo bíblico, né? Só que assim, ele não me ensinou e tudo, ele só me passou: ó, para você batizar e tudo, você precisa fazer isso aqui, tá?
Aí eu fui fazendo e assim, eu terminei, né? Aí eu perguntei pro Flávio, com quem que eu falo para marcar o batismo? Aí eu falei com o pastor Vanderlei, ele preencheu minha ficha tudinho. O que me fez tomar a decisão pelo batismo foi através do estudo, né? E eu fui vendo que aquilo que eu acreditava, não era tudo. Era só um pouco da luz. Hoje eu posso falar que eu sou um membro ativo da igreja. Hoje eu estou dando estudo bíblico, estou tentando trazer o máximo de pessoas que eu puder para dentro da igreja, sabe? Olha, o Lucas Hilário é um exemplo do que Deus pode fazer na vida de um jovem. E eu tenho acompanhado os primeiros passos do Lucas indo para a igreja. Começou ali no pequeno grupo, os jovens cercaram ele de muito amor e carinho. E o Lucas Hilário, pelo que eu fiquei sabendo e sei, depois de fazer visita também aos pais, ele era um jovem que tinha uma família estraçalhada. Ele pessoalmente envolvido com drogas, ele estava no fundo do poço. E realmente eu fico até emocionado de citar aqui o Lucas, porque eu vejo assim a atuação bendita do Santo Espírito na vida desse moço. O papel da escola para mim foi o essencial, sabe? Porque se não fosse essa semana de oração, eu nunca ia ter recebido esse folheto que eu recebi. E se eu não recebesse esse folheto, eu acho que até hoje eu estaria no mundo, eu nem sei onde é que estaria. Minha mãe parou de beber, o meu pai ele parou de ter essas discussões em casa, sabe? Eu agora graças a Deus eu passei no colégio, né, naquela época que as minhas notas estavam baixas. E os próprios pais também foram impactados pela influência do filho, porque o filho estava perdido, estava longe dos caminhos do Senhor, experimentando toda sorte de vício, mas ele se dobrou em tempo hábil, né, diante da graça divina, e ele se rendeu aos pés de Jesus. Bom, agora que eu estou na igreja, né, eu tenho o desejo de trazer meus pais. Assim, eu convido e tudo, eu chamo eles para ir para o pequeno grupo. Assim, meu maior desejo é levar principalmente meu irmão, sabe? Porque eu e meus irmãos, nessa época que a gente estava passando, o meu irmão ele não se deixava bater. Só que eu sempre fui mais ligado, né, à minha família. E assim, qualquer coisinha já me abatia, né? Que acontecia dentro de casa. Tanto é que quando acontecia isso, eu saía de casa e ia caçar outro rumo. E hoje, meu irmão, ele não está na igreja, né? Não quer nem saber de Deus. Mas assim, eu oro por ele todo dia. No dia do batismo, eu abracei ele e falei, maninho, você é a pessoa que foi o motivo de eu estar aqui. Porque se eu não tivesse conhecido pelo menos uma igreja evangélica, eu nunca teria procurado a Deus, né? E assim, hoje eu oro muito, sabe? Por ele, porque eu amo demais meu irmão. Meu irmão, minha mãe e meu pai. Eu tento trazer eles para a igreja.